Se você está aqui, também significa que quer aprender sobre o que a Milena ensinou aqui, a parte educacional na parte da alimentação. Também significa que quer aprender sobre a vida espiritual, como a nossa pastora nos ensinou, para ter uma vida saudável, uma vida plena. E talvez você vai dizer assim: não sei, eu estou aqui porque eu estou doente. Mas eu penso que se você está aqui também, é porque você quer ser canal de alívio, canal de cura, canal de transformação de outras pessoas. E pode ser que você está aqui por sua causa. E isso é verdade. Porque primeiro nós nos cuidamos, para depois poder cuidar do outro. É como quando a gente pega um avião. Qual que é a orientação? Se cair as máscaras, primeiro você coloca a sua máscara, para depois colocar do outro. Primeiro você se cuida para ter condições de cuidar desse outro. E é muito importante que você esteja aqui, porque olhar para cada uma de vocês, para quem está aqui, nos fortalece. Diz da importância desse encontro. Quando a gente se disponibiliza a sair da nossa casa para atender a um convite, significa que eu dei importância para quem nos convidou e que aquilo vai me trazer coisas novas, coisas diferentes. O corpo sabe o que fazer para curar-se. O corpo sabe. O Senhor nos fez com um equilíbrio que Ele automaticamente ele vai se autocurando. E quando Ele não cura, Ele reclama. Antes da gente começar a falar sobre as doenças, eu gostaria de falar como nós aprendemos. Como a gente retém os aprendizados. E tem lá 10%. Significa que quando eu estou lendo alguma coisa, eu leio um livro, no final eu retenho 10%. Às vezes eu só lembro do último capítulo, às vezes só de uma frase. 10% eu retenho quando eu faço uma leitura. Quando eu ouço, 20%. Você imagina que um exemplo, nosso pastor estuda, quantas horas, pastor, o senhor estuda para dar um sermão aqui para a gente? Bastante tempo. Estuda e lê e ora. E a gente retém 20%. Muitas vezes a gente fica: meu Deus, eu não consigo lembrar o que o pastor falou. 20% a gente retém. Quando a gente vê, por isso eu trouxe para colocar aqui, por isso as meninas colocaram aqui, porque tudo isso nos remete à visão. Quando eu vejo, quando eu aprendo a partir do olhar, 30%. A minha filha, quando ela estava estudando para esse vestibular, ela faz muito mapa mental. O quarto da Giovana era de cima e embaixo, dos mapas mentais que ela fazia. Porque olhar para aquilo lá fazia com que ela aprendesse um pouco mais. Hoje aqui, nós já vimos muitas coisas, estamos escutando muitas coisas. 50% a gente vai levar hoje daqui. Agora, quando a gente sai daqui e começa a conversar, discutir, olha, eu fui lá na palestra que me convidaram, eu vi a nutricionista falar, eu vi a nossa pastora explicar. Vamos conversar sobre isso. 70% a gente retém. 70%. E aí eu escuto, eu vi que o que a Milena falou faz sentido para a minha vida, o que a pastora falou faz sentido para a minha vida, o que a Gisele falou faz sentido para a minha vida, e vou começar a fazer. Vou começar a aplicar na minha vida. 80%, meninas, mulheres e homens que estão aqui, 80% a gente começa a reter
no nosso aprendizado só de começar a fazer. E aí eu começo a fazer, eu vejo que aquilo é bom para a minha vida. E aí eu começo a ensinar. Olha, eu comecei a fazer, foi muito bom, está me ajudando. 95%. 95% é incorporado na minha vida. Porque deixa de ser informação. Porque informação é o que a gente escuta, é o que passa, é o que acontece. Quando a gente passa pela experiência, é o que nos toca, é o que nos passa, é o que nos acontece. Então, eu penso que aqui nós temos mulheres de saberes, homens de saberes. E quando a gente sai alimentado, como a gente vai sair daqui hoje, primeiro aqui de palavra, depois lá embaixo de tem lanchinho lá embaixo para nós. Quando a gente sai cheio disso, cada um tem um saber aqui. Não existe aqui uma mulher que não pode transformar o que ela aprendeu aqui em saberes para ela. E aí ela vai chegar na casa da filha que não pode estar aqui. Ela vai chegar na casa do vizinho que não pode estar aqui. Ela no trabalho, em todos os lugares, ela pode sim replicar e transformar vidas aí fora. Antes de eu começar a falar das doenças, também eu quero falar sobre como é que acontecem as doenças. As doenças, elas estão nos manuais. As doenças estão nos laboratórios. Elas estão nos microscópios. As doenças estão por aí. Mas quando uma doença, vocês guardem bem isso que eu estou falando. Quando uma doença se encontra com o ser humano, é sofrimento. Ela é única. Não existe duas pessoas com a mesma doença. Não existe. Porque quando aquela doença que está lá no manual, que tem um sintoma, que tem um monte de coisa, se encontra com o ser humano, ela se mistura com a história de vida desse ser humano. Ela se mistura com a estrutura corporal desse ser humano, com a estrutura mental, com a história que ela tem. E aí ela se torna única. E quando é uma história de vida, um sofrimento, ela precisa de cuidado, acolhimento e respeito. Não importa a doença. Não importa que o meu dedinho do pé está doendo. Ai, vai ser muito mole. Uai, lembra do ser único? É um ser único. Com aquele sofrimento, ele é um ser único. Não importa como está doendo. É nele. Ele precisa sim de acolhimento, de respeito e de cuidado. E não importa se essa doença foi adquirida ou se ele procurou, porque muitas vezes a gente procura as doenças, não é? No caso de adictos acontece muito. Uma pessoa que é adicta de um usuário de droga ou de uma bebida, mas ele procurou. Pode até ser que procurou. Até acontece mesmo. Só que aquela doença, aquele vício se encontrou com aquele ser humano, transformou-se num sofrimento. Às vezes ele nem sabe, às vezes ele nem concorda, mas ele está em sofrimento. E se ele está em sofrimento, ele precisa de cuidado, ele precisa de apoio e de respeito. Mas ele não ora, essa pessoa não ora, às vezes ela não consegue orar. Você consegue? Ore por ela. Às vezes ela não consegue jejuar, nem vem para a igreja. Você consegue? Jejue por ela. A gente sabe, como a pastora que falou, como todos nós sabemos, que é muito importante a vida espiritual para qualquer cura, para qualquer tipo de doença. Mas nem todos conseguem estar aqui como nós estamos. E se nós estamos aqui,
nós temos compromisso e responsabilidade com quem não está. Compromisso de orar por essas pessoas, compromisso de acolher essas pessoas e compromisso de respeitar a doença de cada um. A doença, ela pega a pessoa em 5 tons. Físico, porque como a gente foi falando aqui, não tem como doer o pé se a mente me incomodar. Tudo que acontece no corpo, a mente sente. Tudo que acontece na mente, o corpo sente. Ele pega o espiritual, porque muitas vezes a gente fica doente e aí a gente fica pensando, principalmente nós, gente, eu estou orando, eu estou na igreja, por que, Senhor? Por que eu estou doente? Muitas vezes nos enfraquecemos por conta de uma doença. Ela pega o nosso emocional também, concentração e todas as doenças que a gente tem. Ela pega o social, porque se um ente querido nosso está doente, alguém precisa cuidar, não é? Alguém precisa cuidar. Na família é onde mais pega. É um para levar no médico, a parte financeira pega porque tem a questão do medicamento para comprar. Quem que vai cuidar, quem que vai, sabe? Às vezes tem família que causa um transtorno terrível quando acontece uma doença. E lá no trabalho? Quando uma pessoa fica doente, lá no trabalho fica um pouquinho doente também. Tem que colocar alguém no lugar, tem que alguém bater no telefone. Se aquela pessoa ficar afastada, eu tenho que ensinar o outro para fazer o trabalho dela. Então lá no trabalho, ele também fica um pouquinho doente. É um corpo. Assim como a igreja é um corpo, meu trabalho é um corpo, a minha família é um corpo, a minha escola é um corpo. E lá na escola? A escola também não fica um pouquinho doente? Tenho que ir lá pegar atestado, tenho que ir lá pedir caderno para poder ensinar, para poder pegar as matérias que perdeu. A igreja não fica um pouquinho doente quando o outro também está doente? Se aquele corpo daquela família está doente, o nosso corpo, igreja, também está. Eu tenho que levar ceia, eu tenho que fazer visita, eu tenho que acolher. Então a gente precisa se ver como um corpo na igreja, como um corpo na família, como um corpo no meu trabalho, como um corpo na minha escola. Entender que as doenças fazem parte. A pastora, acho que de uma forma muito maravilhosa, escolheu esse tema: corpo, templo do Espírito Santo. E como a Bíblia ela dialoga o tempo inteiro, eu queria ler lá em Gênesis para vocês. Só um minutinho que eu vou com os meus óculos. Eu vou ler aqui em Gênesis uma parte que dialoga muito com esse tema. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia a Conselheira, e diz assim: o ser humano, como homem e mulher, é parte da criação de Deus, que é único. É uma combinação do pó da terra, que nos lembra de sua fragilidade, como o sopro divino, símbolo da transcendência e da divindade. Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O barro frágil é preenchido e vivificado pelo Espírito Eterno. É uma belíssima ilustração da nossa intimidade com o próprio Deus, que expira e nos sopra o ar que inspiramos, o vento infundindo a vida espiritual em nós. Assim se dá uma fusão do material e do espiritual no humano, qualificando-nos como imagem e semelhança do Criador. Então, tanto no tema que a pastora nos propôs, que está lá quase no final da Bíblia, diz: corpo, templo
templo do Espírito Santo. Não fala assim, corpo, mente, templo do Espírito Santo. O que eu li aqui diz o quê? Pó da terra, fôlego de vida, alma vivente. Mesma coisa. Lá em Gênesis o Senhor falou, Gênesis. Depois lá Paulo falou a mesma coisa. Nós não estamos divididos, cortados. Olha, daqui para cá é alguém que cuida, daqui para cá é outro que cuida. Não. Esse corpo, templo do Espírito Santo, ele é cuidado unicamente como ela falou, como a pastora falou. Não tem como picar esse corpo. E hoje está acontecendo muito isso. E aí a gente vai pensar, corpo, essa alma vivente, quais são as necessidades do corpo? Água, comida, dormir, proteção, né? Que após o pecado nós precisamos da proteção da roupa e conexão. E o nosso espírito? Transcender. O nosso espírito quer transcender. Essa alma vivente, quais são as necessidades dela? Beber? Mas não é só beber aquela água da fonte, não é? Eu tenho que pagar Sabesp, eu tenho que comprar água, comida. Uma menina apresentou tantos pratos maravilhosos aqui, eu preciso comprar. Às vezes eu preciso ir lá naquele restaurante porque eu não tenho condição de fazer. Tudo isso tem gastos, não tem? Dormir? Nem sempre eu consigo. Eu tenho que trabalhar muito para manter a vida que eu tenho. E a proteção, a roupa? Às vezes nem lá do Brás da 25 de março atende a minha necessidade. Às vezes eu tenho que vir lá dos Estados Unidos, como muita gente a gente vê. E conexão? Nós somos seres que precisamos se conectar um com o outro. Ultimamente estamos nos conectando mais com quem está longe do que quem está perto. A gente não se conecta com os nossos pares e se conecta com quem está longe. Aí eu preciso de um celular para me conectar com esse outro, não é? Às vezes não é um simples, não. Então tem gastos. E aí eu fiquei pensando, o que é o estresse? Porque tudo isso nos causa estresse. Estresse é uma força que tende a deformar um corpo. Ele vai tentando deformar. E aí? Trabalho é estressante trabalhar? Não, trabalho é bênção. Não é bênção? Imagina ser promovido. Bênção ser promovido. Só que precisa de adaptação. Eu preciso aprender coisas novas. Às vezes eu preciso fazer curso. Toda essa adaptação, se ela demora a acontecer, pode causar um estresse. E o estresse tende a deformar o corpo. E se a pessoa se for mandada embora? Eu conheço uma amiga minha, o marido dela, ele vai ser mandado embora em janeiro, talvez, se a empresa dele mudar. Ele já está uns 3 meses que ele não dorme, ele tem pesadelo, só de imaginar que talvez em janeiro ele esteja desempregado. Então o trabalho é bênção, mas nos causa um estresse. E nascimento? Bênção. Meus filhos, meus netos, bênção na nossa vida. Mas não traz um estresse? Não tem adaptação? A casa toda muda, o corpo todo muda. Aquela criança que era o filho único, ele vira o irmão mais velho. A gente tem a nossa Gilmar aqui, que passou por questões de doença. Então tudo isso influencia. Tem pessoas que falam, mas eu tive 5 filhos. Eu dei conta. Você deu conta. Você lembra da pessoa que eu falei aqui, ser único? Você deu conta, mas nem todos dão. Porque depende da história de vida.
vida, depende da questão. Então precisa de uma adaptação para o nascimento, não precisa mudar toda a sua casa, toda a sua estrutura. Casamento é estressante? Bênção. Eu ainda não estou casada, mas eu tenho certeza que é bênção. Eu sei que é bênção. Mas imagine vocês. Vem lá um rapaz com uma história de vida, com uma estrutura corporal, com tudo isso aqui. Ele vem de uma outra família. Se casa com uma moça, com uma outra família, com outra estrutura corporal, com uma outra história de vida, se junta. Não causa um pouco de estresse? Não é necessário ter uma adaptação para isso? Se essa adaptação demora muito, o que acontece? O corpo começa a deformar-se. Estudos. Será que é estressante estudar? Será que é estressante? Mas só estuda, gente. Essa pessoa só estuda. Vocês imaginem que hoje as crianças cada dia estão indo mais cedo para a creche, não é? Os meus foram com 3 meses há 20 anos, 30 anos atrás. Os de hoje, passou uns dias, já está na creche. E aquela criança, geralmente até os 9, 10 anos que ela vai para a quarta série, quinta série, é uma professora. É a tia, não é? Leva a florzinha para ela, pega no colo. A criança, sabe, é aquela professora. Põe bilhetinho, carimba lá um coraçãozinho. E ela vai caminhando todos os dias assim. Quando ela passa para a quinta série, que eu acho que é a muda, de uma hora para outra, em vez de uma professora, são 10. Vocês não acham que isso deve ser um pouco estressante para essa criança? E às vezes muda de escola, ela estava lá a vida inteira, de repente muda de escola. Eu tenho um paciente assim, mudou de escola, por quê? Medo de como vai ser. Se a adaptação demora a acontecer, o corpo tende a deformar-se. E envelhecer é estressante? Imagina como é estressante. Bastante, né, pastor? Imagine que envelhecer, primeira coisa, nos coloca de frente à finitude, cada vez mais próximo a essa finitude. Para nós pais, envelhecer significa ver os filhos crescer, casar, ir embora, não é? Como é que fica a minha vida aqui? Aquela mãe que cuidou o tempo inteiro desses filhos, de repente, como é que eu faço? Se ela não ressignificar sua história, de pensar como é que eu vou fazer agora, cadê os meus sonhos? Cadê os meus projetos de vida? O que eu vou fazer? Não é estressante envelhecer? E a aposentadoria é estressante? Bênção! Graças a Deus pela minha. Mas a aposentadoria não é bom, pastor? Você é aposentado? Não é maravilhoso? Aquela carteirinha também. Muito bom. Mas não é estressante? Você imagina para uma esposa que fica em casa, aquele marido, por 40 anos ele trabalhou fora. Aí de repente, aquele marido está em casa todo dia. O que eu faço? Aquele marido por 40 anos fora, ele almoçava a meio-dia. Quando ele chega em casa, ele vai querer almoçar a meio-dia. Gente, isso não é estressante? Imagine para essa pessoa que se aposentou, se ele não se ressignificou e pensou sobre novos projetos de vida, o que ele vai fazer. Porque o primeiro mês, nossa, alegria. Segundo mês, terceiro mês, ele começa a perder a identidade. Tem que trabalhar de novo, pastor, é a verdade. Então, gente, isso é estressante. Deixa eu ver o que tem mais lá. Adolescer. Esses adolescentes que agora a gente, de uma maneira assim que não é muito legal, a gente chama aborrecentes.
imagina como é difícil para um adolescente que foi, sabe, cresceu, era o rei e a rainha da casa, não era? Aí o lindinho podia sentar no colo, podia abraçar, aí de repente não pode mais nada. E esse adolescente, ele precisa se afastar um pouco desse pai, dessa mãe, para que ele seja estruturado emocionalmente, para que ele encontre a sua identidade perante esse mundo. Não é estressante para esse adolescente? E aí ficar sendo chamado de aborrecente? Ele vinha estudando, aí de repente ele tem que, entre 5 mil, nem sei quantas profissões existem, ele tem que escolher uma profissão para a vida toda. Não é estressante, gente, para esse adolescente? E a gente fica achando, não. No nosso tempo, acho que alguns aqui, o que era até o colegial, já tinha feito, a gente já fazia o teste, nem mandava currículo e estava trabalhando. Agora não pode começar a trabalhar mais com 12, 13 anos, tem que esperar. Tudo isso é difícil para o adolescente. Tem que procurar o trabalho, tem que escolher a profissão. É muito complicado. E a igreja? Será que tem estresse aqui na igreja? Será que na igreja tem estresse? Não? Imagina o pastor tem que dar conta de conversa com um, de conversa com o outro, de colocar, sabe assim, em ordem. Eu imagino para eles como deve ser estressante manter a harmonia aqui. Porque a harmonia não é fácil. Porque cada um quer ser único, cada um tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de agir. Tem uma coisa que é mais, que incomoda um pouco mais, o outro incomoda menos. Só que o pastor e a pastora, eles têm que manter esse equilíbrio. Ele tem que se adaptar, ele tem que fazer com que a igreja se adapte às mudanças, porque se demorar muito as mudanças, o que acontece? O estresse tende a deformar o corpo. O estresse aqui dentro da igreja. Se demorar muito a adaptação, se demorar muito as conversas entre as pessoas, muito sério. Agora você imagine com todas as questões de estresse que eu falei aqui, junte-se a isso, abusos. Quantas pessoas sofrem abusos? Aliás, dentro das próprias casas, o maior índice de abuso, principalmente sexual, e o abuso verbal também, acontece dentro das casas, onde impera, sabe o quê? Silêncio. Dentro da minha casa ninguém mete a colher. Imagine pessoas que sofrem abusos, todas essas questões de estresse que tem que passar, sofre abuso. Imagine traumas de assalto, de quedas, de um monte de coisa. Imagine traumas. Imagine doenças. Quantas doenças se instalam na nossa vida ou na vida da nossa família que fica difícil a gente se adaptar. Não é complicado? Imagine vocês o luto. Imagine vocês quando soma tudo isso e aí vem luto. Não é estressante?